Uma boa tarde a todos. Existia um reino muito antigo, desconhecido dos mapas atuais. Mas nesse reino, o soberano, que era justo, que era bom, ele sofria e se inquietava com dois problemas principais. O primeiro, ele via a miséria, a dificuldade dos seus súditos, que não encontravam atendimento para graves questões do cotidiano. A educação não era a que o soberano almejava, a saúde carecia de recursos e de uma estruturação melhor, as estradas, os celeiros estavam vazios, os campos eram inférteis, faltava maquinários, faltava os instrumentos adequados, adubos, as boas sementes. E tudo isso acontecia porque o reino era muito pobre. Não tinha os recursos, os tesouros, para poder adquirir e alavancar a transformação. A outra situação é que o rei já estava com uma certa idade e, como descendente, tinha apenas uma filha. Esta princesa, que apesar de bela, ela não despertava muito interesse nos príncipes da vizinhança, pois que um consórcio com este reino seria apenas um fardo a mais para aquele que assumisse, já que o reino tinha tantos problemas. O rei não sabia o que fazer, sabia que os seus dias estavam correndo celeremente e logo ele não estaria mais, deixando então uma dificuldade para o povo, talvez até risco de violência, de uma guerra civil, de algumas dificuldades que pudessem desestruturar as bases da sociedade do rei. O rei, uma determinada tarde, lembrou de uma história antiga, na verdade uma lenda, que dizia que nos limites ao norte do reino, onde existia uma cadeia de montanhas, havia uma árvore mágica. Era uma macieira, mas não uma macieira comum. Narrava a lenda que esta macieira produzia pomos, frutos de ouro. É verdade que muitos já tinham saído em busca dessa macieira, procurado, alguns não voltaram, e os que voltaram não demonstraram ter encontrado nenhum tipo de sinal da presença da macieira. Mas o rei sentia um ímpeto, uma inspiração muito forte a relembrar e fazer alguma coisa com relação àquela lenda. Pensou ele, então, de resolver duas situações, arrumar alguém para dar continuidade no reino, para ser o príncipe ou o parceiro, o companheiro, o esposo da princesa, e tentar então, de uma forma derradeira, uma solução para os problemas econômicos que afligiam o rei. Ele instituiu um concurso, dizendo que para os jovens que desejassem desposar a mão da princesa, precisavam sair em procura desta macieira, e a mão seria daqueles que trouxessem à prova, então, algum pomo de ouro. Lógico que foi lançado, então, logo que foi lançado esta decisão, este concurso real, alguns acharam que o rei tinha perdido ao seu juízo, já que era apenas uma lenda, uma quimera, como ele poderia levantar esta questão. Mas alguns, que compartilhavam também naquela análise mais lúcida do reino, das preocupações, disseram que não valia a tentativa, que era uma forma justa de, pelo menos, estimular aos pretendentes da princesa. Acontece que houve apenas 3 inscrições para o concurso. Apenas 3 jovens se apresentaram para, então, pleitear a mão da princesa indo nesta jornada. E acontecia uma situação singular também, que para se chegar ao cume dessa montanha, existiam 3 caminhos possíveis. Um, que era muito fácil, que em pouco tempo se chegava ao cume da montanha. Um outro, que apresentava algumas dificuldades, alguns obstáculos, mas que também se chegava com razoável facilidade ao cume da montanha. E um
que era normalmente evitado porque era um caminho ermo, com muitos desafios, com muitos obstáculos, e praticamente não utilizado por ninguém, mas era um dos caminhos. E o rei, usando da prerrogativa real, diz que já que eram 3, cada um tinha que ir por um caminho. Tiveram que obedecer, porque era um desejo real, mas surgiu uma questão: quem vai por qual caminho? O rei, como era justo, propôs aos jovens pretendentes que se fizesse um sorteio. Então, ao primeiro sorteado, ele teria o direito de escolher o caminho. E assim foi feito, convencionado o sorteio na forma que todos aceitaram, que acharam justas, e efetivamente o primeiro sorteado teve a oportunidade de escolher. Imaginem vocês qual o caminho que ele escolheu. Como certamente grande parte da maioria dos que acompanham essa história optou pelo caminho mais fácil. O do segundo sorteado, ele ficou extremamente amargurado, porque de imediato ele já se achou em desvantagem. Ele achou preterido pela sorte e já começou a pensar: será que vale a pena eu sair nesta empreitada já praticamente perdido, né? Já que se essa macieira existe, o que vai chegar lá primeiro vai com certeza encontrar. Ficou muito amargurado, muito chateado, mas ali na frente dos convidados, né, dos conselheiros reais e de toda a equipe que assessorava o rei, do próprio rei, da princesa e da rainha, e ele acabou então escolhendo o caminho do meio. O do caminho terceiro apenas observava tudo com muita calma, com muita tranquilidade, e aceitou então de bom grado aquilo que o destino lhe reservava. Tá? O do caminho fácil foi para casa, né, encontrou alguns amigos e foram para uma taverna, para um bar da época, comemorar, já se sentindo vencedor. Já houve alguns amigos de ocasião que se aproximavam na intenção de conseguir algum cargo de conselheiro real, algum penduricalho lá na nova organização que eles já imaginavam que o companheiro, que o amigo, que o conhecido iria empreender assim que assumisse o reinado. O do caminho do meio, né, foi muito amargurado, ficou para casa, ficou numa luta íntima muito grande entre desistir ou não, e ficou muito inquieto. Aquela noite ele não conseguiu se alimentar, ele não conseguiu nem dormir direito à noite, porque só vinha no seu pensamento ele ter sido preterido. Ele só se lamentava de não ter sido beneficiado pela sorte. O do caminho difícil, que sabia que era um caminho difícil, foi para casa e resolveu fazer alguns preparativos. Colocou uma mochila com água, com um pouco de carne seca, com um pão, pegou uma corda, pegou um serrote, pegou alguns instrumentos lá que ele achou que poderia ser útil para ele na jornada. No alvorecer do novo dia, o rei, após uma exortação e estímulo aos jovens que partiam e a princesa que observava a todos atentamente, tentando descobrir, né, qual seria o seu futuro marido, e foi dada a partida e eles realmente saíram em caminho. O dia era bonito, uma manhã ensolarada e não houve dificuldade. O do caminho fácil tomou a dianteira e foi adiante. O do caminho do meio também começou meio sem ânimo para a jornada, né? Tinha levado apenas como providência um pouco de água, estava ainda numa luta interna, numa angústia muito grande, íntima, de tal forma que cada passo para ele era pesado, porque ele dava o passo querendo desistir, pensando por que ele estava realmente fazendo aquilo. Foi consumindo a água até que chegou num determinado momento que a água acabou, o sol já ia mais intenso e, com isso, ele verificou que precisava juntar água, conseguir água, senão ele poderia ficar desidratado e com consequências sérias. Já estava para voltar quando ele viu, numa das curvas da escada, uma antiga morada. Chegou até a morada, que estava desabitada, e descobriu lá um poço de campanha, né, daqueles que tem uma roldana com uma corda, e normalmente você joga um balde enchendo de água, gira-se a roldana, no caso, para enrolar a corda e tirar a água de dentro do poço. E ele procurou o poço, teve um momento de alívio, parou um pouco com as suas preocupações e fez isso. Jogou o balde dentro do poço, a água encheu o balde e ele começou a puxar. Quando o balde estava quase na boca do poço, a corda que estava durante muito tempo
sob a ação do vento, da chuva, do frio, do calor, não resistiu, rompeu e caiu dentro do poço. Ele se desesperou. Assim não é possível. Realmente esse é o sinal derradeiro para mim ir para casa, porque não tem jeito. Sem água, sem nada, eu estou perdendo meu tempo, e deu de volta. Tá? E realmente deu de volta. O do caminho difícil também enfrentou o sol que foi crescendo, ele aumentando de intensidade no horizonte com sua energia calorífica, de tal forma que ele também foi consumindo a água que tinha trazido no seu cantil e até que terminou a água. Tá? Ele percebeu também que precisava providenciar água. Né? Estava atento e numa das curvas da estrada identificou uma morada abandonada. Né? E também teve a mesma ideia e foi procurar uma outra morada, porque o caminho era outro. Também chegou lá e não teve dificuldade, encontrou um poço de campanha em condições semelhantes ao do caminho do meio. Teve a mesma providência, jogou a corda dentro com o balde dentro do poço, encheu o balde e foi puxando. Quando estava quase na borda do poço, o que aconteceu? A corda que estava no tempo, na intempérie, não resistiu e rompeu. Ele não se desesperou. Ele viu, disse, ainda bem que eu tive a ideia, que eu me preparei, trouxe uma corda, vai me ser útil realmente. Tá? Com a corda ele amarrou na roldana, desceu, era um jovem forte, ele desceu dentro do poço, chegou lá dentro do poço, aí identificou, localizou o balde, né, amarrou na corda, subiu, porque ele era vigoroso, apoiando-se com certo esforço pela corda até lá em cima. Depois que ele chegou lá em cima, ele conseguiu então girar a manivela do poço, trazendo então água. Se refrescou, encheu o seu cantil e, longe de ficar cansado, ele viu que uma energia nova o invadia. Ele se sentiu confortado porque tinha vencido um desafio. Se alimentou um pouco, né, repôs as energias, pegou a sua mochila, retirou a corda, porque poderia precisar, e seguiu adiante. Nesse meio tempo, o do caminho do meio tinha retornado à cidade. Chegou lá e, para justificar e até valorizar a sua desistência, disse que não era possível, que isso era uma quimera, que o rei estava talvez esclerosado, sem condições, que aquilo estava colocando em risco a vida deles. E que era muito difícil, que ele tinha feito a única coisa que um sujeito de bom senso podia fazer. Foi para casa descansar, porque os outros, né, se continuasse naquela busca, talvez não encontrasse nada. O rei ficou sabendo daquele pequeno revés, recolheu os seus quartos e disse, não, só me chame se tiver uma novidade grande. A princesa também ficou chateada, um pouco chorosa, e se recolher. Nesse meio tempo, do caminho fácil, chegou até o cume da montanha. Andou um pouco e não teve dificuldade. Lá estava ela. Não era lenda, era verdade. Uma macieira imponente, não como a gente conhece aqueles pés frágeis, pequenos, mas uma árvore muito grande, com galhos imensos, frondosa, e realmente ela estava repleta de pomos de ouro. Ele ficou muito satisfeito, né? Bateu na sua própria perna e disse assim, estou feito, rico, rei e casado com a princesa. Agora você é o manda-chuva. Se aproximou rápido da macieira, mas era uma macieira especial. Ela era muito forte, e então ela tinha um caule liso, sem nenhuma forma de imperfeição ou de galho colateral, e ela tinha uma altura de em torno de quase 4 metros até dar os primeiros galhos. Ele tentou se aproximar, tentou subir, mas não tinha onde apoiar. Era muito liso o caule da macieira. E não conseguia apoio. Procurou ao redor, onde estava a macieira, não existia pedras, não existia algum galho que ele pudesse tentar enganchar, nada. Ele diz assim, pronto, achei a macieira, sentou-se do lado da sombra da macieira, ficou esperando. O próximo que chegar, eu peço a que ele me ajude, ele me dá um pezinho, eu dou um cargo qualquer para ele, né, mas eu vou ficar aqui vigiando o meu tesouro, porque afinal de contas fui eu que achei, eu que tenho o direito de ser rei. E lá ficou. O Dacio do caminho difícil, andou um pouco mais, enfrentou alguns desafios, ia vencendo até que ele chegou num riacho. O riacho era largo, que ele não conseguia pular, ele tinha uma certa profundidade e uma correnteza que ele precisava nadar, e ele não conseguia, então, carregar as suas mochilas, nem jogar elas. Tal. Ele verificou ao redor, analisou a situação, via que tinha alguns bambus, algumas taquareiras, né? Aqueles bambus mais grossos. Ele disse, vou fazer uma jangada. E realmente cortou, ele tinha levado um serrote, cortou, pegou a corda, amarrou,
fez uma espécie de uma jangada improvisada, colocou os seus apetrechos restantes em cima e aí conseguiu ultrapassar a margem, chegando um pouquinho mais abaixo, distante no sentido da correnteza, mas ultrapassou seguramente para o outro lado. Viu que a jangada, que não era muito grande, era interessante, né? Tipo, pegou um pedaço da corda, amarrou e começou até a puxar aquela jangadinha, né? Fazendo como se fosse uma pequena suporte, né? Que deslizava pelo meio do caminho. Ele achou interessante e levou adiante. E assim foi indo. A cada novo desafio ele enfrentava, ele solucionava com os recursos que ele tinha, e ele, longe de cansar, cada vez mais motivado, determinado para chegar lá em cima. A tarde já ia pela metade, e o do caminho fácil, que estava guardando a macieira, começou a se impacientar. Mas esses outros rapazes realmente são molengas, não conseguiram chegar até aqui, vai ver que se perderam, vai ver que desistiram, né? E começou a se inquietar. Vai ver que essa macieira mágica, cada dia ela aparece num lugar, por isso que não acharam, porque o local é tão fácil aqui. Então, cada dia ele está num lugar e talvez não acharam. Então, eu preciso aproveitar o dia. Então, eu vou fazer o seguinte, vou descer correndo até a nossa cidade. Lá eu falo o que eu achei e vem uma caravana comigo. Daí trouxemos escadas, trouxemos carroças para carregar as macieiras, mais alguns ajudantes, e está tudo resolvido. E assim ele fez, desceu em direção à cidade. Tá? Não demorou muito, ele chegou na cidade e tentou aproximar, falar com o rei, né? Perguntaram para ele se ele tinha conseguido a macieira, ele disse que não, ele disse, o rei não quer ser incomodado, só quer ser chamado se alguém tiver uma prova de que encontrou a macieira. Não, mas eu preciso disso, daquilo, não permitiram. Os amigos se aproximaram, os amigos da primeira hora, que estavam próximos, né? Ele contou a situação e os amigos começaram a rir. Disse, não, você não tem prova nenhuma, você, na verdade, está fazendo uma jogada. Você não achou nada, quer que ampliar as tuas possibilidades de encontrar essa quimera e quer que a gente saia a procurar. Se alguém achar, você dizer, ei lá, aí está onde eu a deixei. Se nós não encontrar nada, você vai dizer, a macieira era mágica, desapareceu. Você não tem nada a perder, quem tem é nós, logo vem a noite, nós não vamos. E assim ele ficou ali tentando ver se achava alguém, sem tomar uma providência prática, que seria pegar uma sacola, uma corda, algum saco, alguma sacola, que ele pudesse então colher as maçãs e providenciar. Ele queria alguma forma de ajuda. Na metade da tarde, nesse inteirinho, o do caminho difícil chegou no cume da montanha. Caminhou um pouco e não teve dificuldade. Lá estava ela, no mesmo lugar a nascer. Naquele meio de tarde, o sol estava numa inclinação que tornava todo aquele vale uma luz muito bonita que se irradiava a partir dos reflexos nos pomos de ouro. Ele ficou muito satisfeito, caiu numa atitude de prostração de joelhos e agradeceu aos céus, a Deus, né, pela oportunidade de estar ali, de ter superado, e viu que estava ali não o seu sucesso pessoal, mas a redenção de um povo e os meios, os recursos para que eles pudessem mudar o seu destino e ter, então, um futuro melhor. Agradeceu e logo levantou-se, mãos à obra, aproximou-se da macieira, que era alta, difícil, mas ele tinha corda, né? Ele tinha a jangada, que pôde pegar, fazer um instrumento para jogar por cima do primeiro galho, amarrou lá, pegou a corda, subiu, ele tinha levado, inclusive, o balde daquele primeiro poço, que estava com a corda estragada, até com a intenção de futuramente mandar arrumar. Subiu, viu que a macieira era pródiga, queria produzir novas safras de maçã, cuidou dos galhos e aí apanhou o que foi possível, desceu, colocou uma certa quantia sobre aquela espécie de jangada que ele podia carregar e retornou até a cidade. Quando ele chegou lá na cidade, a maior parte da população já tinha se recolhido. E estava apenas o do caminho fácil ainda na praça, tentando convencer alguns, e outros estavam ali apenas para fazer troça dele, para ver os seus esforços inúteis, de tal forma que ele praticamente chegou até o centro da cidade sem que ninguém notasse. Quando viram e observaram a sua bagagem, o seu conteúdo com as suas maçãs, e que realmente eram de ouro, a multidão acorreu, veio a guarda real, teve que fazer uma certa proteção para que não houvesse tumulto. O rei foi chamado, o jovem foi levado até a presença do rei, e juntos
Rapidamente ele contou um pouco da sua epopeia, a população acorreu à praça, e o rei, então, foram até a sacada do palácio, aonde o rei se dirigiu à multidão. Meus súditos, vivemos um novo momento que, felizmente, graças à inspiração que eu recebi, que acreditei, nós temos agora uma nova alternativa. Esse jovem foi de sucesso e está aqui a prova. Como eu prometi, ele desposará a princesa, que estava muito satisfeita ali, e assumirá no devido momento o trono do nosso rei. O jovem se aproximou e demonstrando a sua capacidade, já de futuro governante, disse aos súditos: meus amigos, aqui temos a riqueza, só que analisemos a situação. Não imaginemos que a riqueza aqui vai ser a solução dos nossos problemas. Ela vai exigir de nós muito trabalho, muito estudo, muito esforço e até algum sacrifício daqueles que querem construir um mundo melhor. Se imaginarmos que a riqueza por si só vai nos beneficiar, nós faremos como aquele companheiro do caminho fácil que achou, ele já sabia da história, que apenas por ter sido favorecido num simples sorteio, que ele não precisava se preparar. O do caminho difícil que teve, do caminho do meio, que teve uma oportunidade que, se tivesse persistido, talvez tivesse amealhado os recursos pelo esforço, como eu tive que fazer, e teria chegado antes de mim e teria sido a ele que estaria sido dada a oportunidade de estar falando aqui para nós. Então nós vamos precisar de muitos agricultores, de professores, de construtores para transformar o nosso reino com esses recursos que nós temos em mãos. Não contemos apenas com a sorte, mas usemos nossos talentos e trabalhemos juntos para merecer a felicidade que todos almejamos. Casou com a princesa, tiveram muitos filhos, foram felizes para sempre e o reino viveu um momento de muita paz, de muita prosperidade. Essa história, aparentemente muito simples, ela nos traz vários ensinamentos que são colocados de uma forma muito profunda por Joana de Ângeles no livro Dias Gloriosos, no seu capítulo 27, aonde Joana de Ângeles aborda exatamente o tema da nossa fala de tarde: desafios do ideal. E Joana diz que quando alguém luta para uma transformação, para construir, para edificar um ideal, ele passa necessariamente por 3 fases específicas, semelhante aos 3 caminhos da nossa história. E essas fases que ele deve dar atenção e vai precisar de um grande esforço são: no primeiro momento, o sonho. Num segundo momento, a construção do programa ambicionado. E no terceiro momento, da sua habitação. O sonho é aquele momento em que você idealiza, que você deseja, que você aspira, que você traz na mente, às vezes num momento ainda sem formas muito definidas, que você vai construindo aos poucos. E que você pode até colocar no papel, apagar, ampliar, mudar as formas, o contorno desse sonho. É uma fase muito importante porque ela nos motiva. Quem não ambiciona jamais vai conseguir concretizar alguma coisa. Quem não sonha não vai conseguir colocar nem no papel, nem materializar algo dos seus desejos, dos seus desafios, dos seus ideais, melhor dizendo. Então, esse sonho, na medida em que a pessoa tem, ele vai alimentando. Eu sonho em estudar, eu sonho em adquirir uma determinada profissão, eu sonho de ajudar com as minhas talentos dentro daquela profissão. Ele primeiro imagina: eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ter uma família, eu quero ter uma empresa que possa ajudar, eu quero atuar na política, eu quero atuar em qualquer área do conhecimento, eu quero escrever um livro, eu quero aprender música, eu quero ser uma pessoa melhor. É um sonho, é um sonho. Esse momento é muito importante, a gente deve que realmente alargar e fortalecer muito esse sonho.
Mas Joana de Ângeles diz que alguns passam apenas sonhando e não passam para a segunda fase. O sonho é esse momento definidor de um grande projeto, que pode ser renovado, alterado, mas que ele precisa necessariamente vivenciar a segunda parte. É que materializar essa ideia ambicionada. Aquele que quer se formar, ele vai ter que estudar e pagar o preço, o esforço de um estudo, às vezes, de longos anos, de noites mal dormidas, de opções de lazer que às vezes têm que ser declinadas em função de um trabalho, em função de uma prova, em função de um aprofundamento naquele conteúdo. Então, nesse momento, a pessoa, o espírito, a alma encarnada, precisa identificar os seus próprios recursos e buscar ajuda. Para construir algo, ele vai exigir, então, esforço, ele vai exigir suor, alguns momentos lágrimas, quase que um pouco da sua saúde, do seu sangue, porque ele vai ter que se dedicar com muita intensidade. Ele tem que encontrar os recursos necessários, as pessoas certas, os meios, fazer economia, ter um momento de ousadia, de determinação, de persistência, para que ele possa ir adiante. Fazendo isso, ao longo do tempo, ele pode, quando é um sonho que se compartilha coletivamente, vai agregar outros que vêm trabalhar junto, na família, colegas de trabalho, né, que partilham da mesma ideia, do mesmo, estamos trilhando o mesmo caminho. Então a história de nós materializarmos um ideal ambicionado, construindo ele, é sempre uma saga de sacrifício, é uma saga de abnegação, daqueles que se esforçam para ser os instrumentos vivos e dignos desse labor. Então, não se consegue atingir o objetivo aquele que cai pelo desânimo, aqueles que não buscam gradativamente revitalizar o seu sonho e vitalizar para ter as forças necessárias, as forças físicas, as forças mentais, a força psíquica que retroalimenta aquela caminhada, aquela jornada. Alguns conseguem construir, constroem a sua família, atingem a sua profissão, têm a construção de trabalho, participam da construção de uma instituição, de uma sociedade, de algum tipo de organização. E chega um determinado momento em que outros se agregam junto daquilo ali. E nós precisamos aprender a partilhar, a habitar e perceber que, inclusive, em cima do patamar que nós construímos, alguns outros virão ampliar essa escada de evolução e de transformação da humanidade. E temos que perceber e até permitir que outros possam, em cima já dos alicerces construídos, das paredes que levantamos, poder construir um pouco mais e um pouco além. E isso não significa negar o que se construiu. Às vezes pode até ficar num patamar visível maior, mas que só está lá porque está suportado em cima de um alicerce, de uma construção anterior. Então é assim com os pais para com os filhos, que se almeja que vá adiante, com um colega, com um companheiro, com um amigo, que está junto partilhando algo conosco e que de repente vem com as suas ideias, com os seus sonhos, que traz novas inquietações e novos sonhos, e que às vezes talvez não me sirva mais, porque eu não me sinto mais com condições físicas, porque eu já estou satisfeito com o que eu construí. Às vezes essa planificação pode até ser já de ter atingido os objetivos reencarnatórios e tem que apenas cuidar e organizar, pelo menos naquele aspecto já está realizado, mas permitir que outros possam ir adiante. Então, aí nós temos que trabalhar basicamente para que o orgulho não nos torne proprietários absolutos do nosso sonho, da nossa construção, impedindo de que outros também possam desfrutá-lo. Muito menos o egoísmo que faz com que nós não permitamos que outros possam ajudar na sua manutenção, na sua ampliação e que possam desfrutar e vivenciar. Tá? Jamais pode esse idealista, né, mesmo que com sentimentos nobres, se tornar ou se sentir como se fosse o dono daquele labor, imaginando que ninguém pode compartilhar ou teria competência de continuar gerindo, continuando aquele sonho, aquela organização, aquele grupo de pessoas. Né? É fundamental que, para que a gente habite o nosso sonho,
que nós construímos a duras penas, a esforços que serviram para a nossa própria transformação, que nós permitamos que o sonho prossiga e que, se nós não estamos já comprometidos a construir esse novo sonho, essas novas facetas do sonho, nós incentivamos e ajudemos aqueles novos sonhadores que vão levar adiante a construção permanente de um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo mais cristão, onde a fraternidade, a paz, a bonança possa ser espalhada para todos aqueles que se empenham em agir na vida cumprindo as leis de Deus, em especial a lei de trabalho, a lei de adoração. Muito obrigado a todos pela atenção, pela presença aqui na casa e aqueles que acompanham ao vivo ou estão agora assistindo esta palestra. Que Jesus nos envolva e nos ampare a todos.